Finanças públicas. De que se trata? Na aula de hoje, vamos responder essa pergunta: de que se trata essas finanças públicas? E sabemos que finanças públicas discute e trata do gasto público, do gasto do governo e suas formas de financiamento. O gasto do governo, ele pode ser financiado de três formas. A primeira delas, e mais importante, é com a carga tributária, ou seja, com os tributos que a gente vê na nossa sociedade. Seja o tributo na forma direta ou seja o tributo na forma indireta. Essa primeira forma de tributação, efetivamente, é a mais utilizada e que dá a base para sustentar o gasto público. A segunda forma de financiamento do setor público é a emissão de um título público, isto é, a criação de uma dívida que o governo se compromete em pagá-la no futuro. E a terceira forma de financiamento do gasto público, que envolve finanças públicas, seria a emissão monetária, ou seja, o Banco Central emite moeda para financiar o gasto público. Teoricamente, nós teríamos essas três formas de financiar as finanças do governo, ou seja, financiar suas despesas, os seus gastos. E esses gastos, eles podem estar representados na demanda agregada. A demanda agregada na economia é formada por 5 grandes variáveis: o consumo das famílias, o investimento das empresas públicas e privadas, o gasto do governo, as exportações de bens e serviços e as importações de bens e serviços. Essas variáveis que formam a demanda agregada. Então, o gasto do governo, o G que vocês acabaram de ver na demanda agregada, ele faz parte da produção total do PIB. Por exemplo, a título de ilustração, o Brasil, em 1980, tinha um gasto do governo em torno de 9% do PIB, ou seja, da sua demanda agregada. A partir da Constituição de 1988, que modificou as questões de finanças públicas, o gasto do governo aumentou para em torno de 20% do PIB, que é o valor aproximadamente atual desse gasto do governo, de acordo com toda a riqueza gerada pela economia num determinado ano. Veremos agora a questão da ordem econômica e ordem financeira. Princípios gerais. Princípios constitucionais da ordem econômica. É importante destacar que esses princípios da ordem econômica, eles estão fundamentados na Constituição de 1988. E dos princípios gerais da atividade econômica, nós podemos destacar que é muito claro: o Brasil vive em uma economia de mercado, isto é, uma economia capitalista. Com isso, a iniciativa privada e a propriedade privada, elas são valorizadas dentro do ambiente no qual o setor público, ou seja, aquele gasto do governo que a gente observou no início da aula, ele tem uma participação relevante e focada no bem-estar da população, que é o conhecido welfare states, ou seja, estado do bem-estar. A propriedade privada é fundamental numa sociedade capitalista. Cabe destacar: os fatores de produção, tipo máquinas, equipamentos, terras, imóveis, eles, numa economia capitalista, eles devem fazer parte da propriedade privada. E o Estado deve garantir esse direito aos cidadãos, ou seja, deve garantir o direito de você possuir em seu nome esses fatores de produção.
Com isso, com a Constituição de 1988, o princípio do livre mercado, do jogo de mercado, que muitos economistas comentam, o princípio dessa economia do mercado, ela está garantida, no qual a iniciativa privada, a livre concorrência, a participação do Estado quando necessário para melhorar a qualidade de vida, eles estão garantidos, explícitos pela nossa Constituição. Eu queria ver com vocês uma questão da CESP sobre finanças públicas. Acerca da ordem econômica e financeira, julgue os itens seguintes: em certo, se ou errado, é. Item A. O Estado brasileiro está baseado em uma economia socialista, com foco na distribuição de riquezas e dos recursos naturais. Item B. A busca pelo pleno emprego é fundamental para se alcançar a dignidade e a promoção da justiça social. Item C. A atividade econômica, segundo as disposições constitucionais, está subordinada, entre outros princípios gerais, àquele que privilegia a defesa do meio ambiente, que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial, espaço urbano, e de meio ambiente laboral. Item D. A Constituição Federal, neste capítulo, apoia-se no princípio da liberdade em uma economia capitalista. Com isso, a propriedade privada torna-se essencial para o desenvolvimento da sociedade. Vamos começar pelo item A. O que vocês puderam observar com esse item? Ele está certo ou errado? É claro, evidente, pela nossa conversa inicial, pelo que a gente sabe da Constituição, esse item está errado. Por quê? Justificando, o Estado brasileiro, pela nossa Constituição de 88, se apoia nos pilares de liberdade econômica e no aparelho produtivo voltado para o mercado, ou o sistema capitalista. Então não é uma economia socialista. Item errado. B. O item B, pela questão do Estado relacionado ao bem-estar social, ele está correto. Ele está correto porque, segundo a Constituição de 88, é direito do trabalhador ele ser valorizado. É direito do trabalhador ele também ter um trabalho para poder prover a sua família. Então, esses são princípios fundamentais. O pleno emprego, ele representa uma garantia que a economia tem que dar para o seu trabalho. Então, o gabarito é C, de correto. Item C. Pela Constituição Federal, a atividade econômica está subordinada nos seguintes princípios gerais: na soberania nacional, na propriedade privada, que é aquilo que a gente comentou, no qual os agentes econômicos têm o direito de possuírem meios de produção, máquinas, equipamentos, e, consequentemente, gerarem uma livre concorrência. Também é princípio fundamental da Constituição a defesa do consumidor, a redução das desigualdades sociais, com busca no pleno emprego e, sem sombra de dúvidas, a defesa do meio ambiente. Então, a nossa atividade econômica, de uma maneira específica para esse item C, a nossa atividade econômica, ela deve estar preocupada com o equilíbrio desse meio ambiente, natural e urbano. Com isso, o nosso gabarito é C de correto nesse item. Item D. A Constituição Federal, no artigo 170, argumenta de uma maneira bem clara: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, tornando esse item correto. Alternativa C. Finanças públicas na Constituição de 1988. As finanças públicas
que estão versadas na Constituição de 88 tiveram fundamento também na Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que junto com a Constituição de 88 determinam a questão orçamentária, ou melhor ainda, as Leis de Diretrizes Orçamentárias, as LDOs. A Lei 4.320 de 1964 versa também sobre as questões de gastos e receitas do setor público. E, junto com a Constituição de 88, fornecem para o Executivo a questão principal de que o Executivo é o órgão responsável no planejamento e na elaboração orçamentária de nosso país. E ele é composto pelo Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, o nosso orçamento, que eu queria deixar bem claro para vocês, ele tem um caráter de médio e longo prazo, que é o Plano Plurianual, que dita sobre as diretrizes e metas para os próximos 4 anos nas despesas de capitais do setor público. Ele tem um caráter também de curto prazo, de metas de curto prazo, que são estipuladas pelas LDOs, pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias. E por último, que é o orçamento em si, que é a LOA, a Lei de Orçamento Anual, que é voltado, lógico, a cada exercício, a cada ano fiscal do Brasil. Cabe destacar que o nosso orçamento fiscal anual, ele se inicia no dia 1º de janeiro do corrente ano e termina no dia 31 de dezembro deste mesmo corrente ano. Então, o nosso orçamento é um orçamento anual, por isso que a gente chama ele de LOA, Lei Orçamentária Anual. Em alguns países, essa situação não é verificada, ou seja, o orçamento fiscal não é necessariamente igual à questão anual, ou seja, o calendário anual. Por exemplo, nos Estados Unidos, a título de ilustração, as questões de finanças públicas, o orçamento público começa em outubro de um determinado ano e termina em setembro do ano seguinte. Ou seja, o exercício fiscal deles é diferente do nosso, que envolve, o calendário anual. Convido vocês para a gente discutir a questão 2. É uma questão da ESAF. Em relação à composição da receita tributária no Brasil, indique a opção incorreta. Destaque, eu quero o incorreto. Item A. Após a reforma tributária de 1988, destacou-se o aumento da participação das receitas de contribuição não sujeitas a partilhas com os estados e municípios, como percentual do PIB. Item B. A tendência à elevação da carga tributária ao longo dos anos 90 decorreu principalmente da carga de tributos incidentes sobre bens e serviços, explicada em boa parte pelo crescimento da carga de impostos cumulativos, que do ponto de vista econômico são de boa qualidade. Item C. No que diz respeito ao imposto de renda retido na fonte, destacou-se a tendência à maior taxação dos rendimentos de capital no final dos anos 90. Item D. O Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, é uma fonte importante de receita do governo federal, sendo o traço mais marcante do imposto a concentração da sua arrecadação em um grupo reduzido de bens. Item E. Na década de 90, observou-se um aumento da arrecadação do imposto de importação, refletindo os efeitos do processo de abertura comercial e da redução das barreiras quantitativas. A base de cálculo para as transferências tributárias para os estados e municípios se apoia exclusivamente no imposto de renda e no IPI. A União procurou recompor suas receitas após a Constituição de 88, utilizando outros tributos, como as contribuições sociais, COFINS,
contribuição social sobre o lucro líquido, CPMF, entre outras. Esses impostos são indiretos e são cobrados ao longo do processo produtivo. Eles não são de boa qualidade, cabe destacar, pois oneram a produção e ferem o princípio da equidade na questão tributária. Com isso, como vocês podem observar, o item B é a alternativa incorreta, pois a tendência à elevação da carga tributária ao longo dos anos 90 decorreu principalmente da carga de tributos incidentes sobre bens e serviços. Até aí tudo bem, mas o restante da questão está errada, no que se diz respeito, explicada em boa parte pelo crescimento da carga de impostos cumulativos, que do ponto de vista econômico são de boa qualidade. Errado. Do ponto de vista econômico, eles oneram o processo de produção e são de péssima qualidade. Por isso que o item B é o item incorreto. Questão 3. Mais uma questão da ESAF. Ela diz o seguinte: com base na evolução da carga tributária no Brasil, nos últimos 30 anos, aponte a única opção incorreta. Mais uma vez, eu quero a questão incorreta. Item A. Ao longo dos anos 70 e 80, a carga tributária brasileira oscilou entre 23% a 26% do PIB. Item B. A menor arrecadação verificada em alguns anos pode ser atribuída ao chamado efeito Tansey, que corresponde à queda da arrecadação real do governo, observada em períodos de aceleração inflacionária. Item C. Em 1990, ocorreu significativo aumento da carga tributária, provocado pelo Plano Collor, chegando a atingir quase 30% do PIB. Item D. Houve forte escalada tributária após a implementação do Plano Real, passando a carga tributária a representar mais de 30% do PIB no final da década de 90. E item E. A elevação da carga tributária, ocorrida nos anos 90, deveu-se basicamente ao aumento da carga dos tributos incidentes sobre o patrimônio e a renda. Cabe ressaltar que nos anos 90 a carga tributária no Brasil foi expandida, mas devido ao crescimento das alíquotas dos impostos indiretos, em especial do ISS, ICMS, IPI e COFINS. Podemos observar que nessa questão a alternativa incorreta é o item E, que é o nosso gabarito. Por quê? A elevação na carga tributária, ocorrida nos anos 90, deveu-se basicamente ao aumento da carga dos tributos incidentes sobre o patrimônio e a renda. Não é sobre o patrimônio e a renda, mas sim sobre a produção, que são os impostos indiretos que a gente comentou na sequência. Orçamento. Conceito, espécie e natureza jurídica. O orçamento é uma peça jurídica, votada ano a ano, seguindo o seu exercício fiscal. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, determina o orçamento com a seguinte questão, ou seja, com a seguinte estrutura. Ele estima as receitas no determinado período, no determinado ano, com base nas despesas previstas. A LOA, o orçamento da União, ele é composto por 3 peças, que é o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas estatais, onde o governo tem o controle total ou a grande maioria, que são as economias mistas, e o orçamento da Seguridade Social. Vamos para a questão 4. Ela diz o seguinte: a partir do que é determinado pela lei do orçamento, observa-se que o orçamento programa, item A, atribui recursos para o cumprimento do processo de emissão de notas de empenho relativas a um conjunto de compras e pagamentos. Item B, atribui responsabilidade ao ordenador de despesas em relação ao conjunto de compras, vendas, pagamentos e aceite de emissão de títulos públicos.
Item C. Retira a responsabilidade do gestor público em relação aos objetivos e metas. Item D. Atribui recursos para o cumprimento de determinados objetivos e metas. O orçamento público está voltado para o cumprimento de objetivos e metas de médio e longo prazo, de acordo com o PPA e a LDO. O nosso gabarito é a letra D. Atribui recursos para o cumprimento de determinados objetivos e metas. É isso que está correto. É esse o foco do nosso orçamento. Ele tem que versar sobre esses objetivos, esses propósitos e metas, né, que venham a melhorar a qualidade de vida de sua população. Princípios orçamentários. Vamos fazer a questão 5. O processo de elaboração e execução orçamentária do setor público no Brasil é demarcado por um grupo de princípios que estabelecem a amplitude e a forma dos procedimentos a serem adotados. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir em certo C ou errado E. Item A. O princípio orçamentário da não afetação ou não vinculação tem como única exceção a previsão constitucional para a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento de ensino. Item B. O orçamento deve ser uno, isto é, deve existir apenas um orçamento e não mais que um para dado exercício financeiro. Visa-se, com esse princípio, eliminar a existência de orçamentos paralelos e possibilitar uma visão e uma gestão globais das finanças públicas. Com relação a esses dois itens, começando pelo item A, é vedada a vinculação dos impostos a órgão, fundo ou despesa, exceto as próprias transferências constitucionais, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e as garantias, as operações de crédito por antecipação da receita. Com isso, esse item está errado. Gabarito E. Item B. Só existe um orçamento para cada ente federativo. No Brasil, existe um orçamento para a União, um para cada estado e um para cada município. Cada ente deve possuir o seu orçamento, fundamentado em uma política orçamentária e estruturado uniformemente. Correto. Gabarito letra C. Analisando a questão 6, assinale a opção verdadeira a respeito do princípio orçamentário do equilíbrio. Item A é princípio pelo qual as despesas fixadas e as receitas estimadas são executadas no exercício, cumprindo dessa forma a disposição da lei orçamentária anual. Item B. O princípio do equilíbrio orçamentário se verifica pela suficiência das receitas correntes para cobrir as necessidades correntes e de capital. Item C. Constitui equilíbrio orçamentário a coincidência dos valores estimados com os realizados da receita pública e os valores fixados e realizados da despesa. Item D. É a visão pela qual o orçamento de investimento não ultrapassa as receitas de capital dentro do exercício considerado. Item E. É o princípio pelo qual o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total de receitas estimadas para o mesmo período. Podemos destacar que as despesas autorizadas no orçamento devem ser, sempre que possível, iguais às receitas previstas. Portanto, o nosso gabarito é a letra E, que argumenta o seguinte: é o princípio pelo qual o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total de receitas estimadas para o mesmo período. Percebam que o princípio do equilíbrio ele é muito claro. Não se esqueçam, vocês que estão fazendo concurso público, que é receita estimada e despesa autorizada. Ok? Então, sempre a receita é estimada no orçamento e a despesa é autorizada.
ou relativamente fixa. O princípio do equilíbrio deve manter essas receitas estimadas com as despesas autorizadas, na medida do possível, equilibradas. É esse o princípio básico orçamentário que versa sobre essa questão. Próxima questão, mais uma questão da CESP. Os princípios orçamentários são premissas e linhas norteadoras de ação a serem observadas na elaboração do orçamento público. Assinale a opção correta acerca dos princípios orçamentários. Letra A. O princípio da unidade permite que o Poder Legislativo conheça a priori todas as receitas e despesas do governo e, assim, possa dar prévia autorização para a respectiva arrecadação e realização. Item B. Em consonância com os princípios da unidade e universalidade, a Constituição Federal determina a inclusão na Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 3 orçamentos: orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas, em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto, e orçamento da Seguridade Social. Item C. O princípio da anualidade foi reforçado pela Constituição Federal, que proíbe a incorporação dos créditos especiais e extraordinários ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Item D. Pelo princípio da anualidade, a LOA deve dispor das alterações na legislação tributária, que influenciarão as estimativas de arrecadação. E item E. De acordo com o princípio do equilíbrio, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, sendo que esse princípio está consagrado na legislação brasileira por meio da Constituição Federal e da Lei 4.320 de 64. Cabe comentar os seguintes argumentos. O fato do orçamento geral da União possuir 3 peças, que é o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento, não representa de modo algum uma afronta ao princípio da unidade, pois o orçamento é único, válido para os 3 poderes. A universalidade versa sobre a seguinte questão, sobre o seguinte princípio: o orçamento deve agregar todas as receitas e despesas de toda a administração direta e indireta dos poderes. A lei orçamentária deve incorporar todas as receitas e despesas, ou seja, nenhuma instituição pública que receba recursos orçamentários ou gerencie recursos federais pode ficar de fora do orçamento. Com isso, nosso gabarito é a letra B, que argumenta que, em consonância com os princípios da unidade e universalidade, a Constituição Federal determina a inclusão na Lei Orçamentária Anual de 3 orçamentos: orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital com direito a voto, e orçamento da Seguridade Social. Como dica de estudo, eu recomendo a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Destaco que você deve fazer a leitura da parte da ordem econômica e financeira e também, principalmente, sobre o capítulo que versa sobre finanças públicas no Brasil. É de fundamental importância para você que vai fazer prova de concurso público saber bem da Constituição Federal e, principalmente, na nossa disciplina sobre as finanças públicas.